Capítulo 12, 17º dia, domingo. Helena era uma senhora bem conservada fisicamente. Tinha um zelo diário com sua pele e com seu corpo. Não aparentava ter 50 anos. Um pouco disto dava-se à criação que teve na roça, pois sua infância foi vivida no norte do estado e a alimentação por lá era sempre saudável e direto da fonte. A mãe de Alex era católica carismática e cresceu na educação doutrinal dada pelos pais e pelos avós, que também seguiam ferrenhamente a religião. Sendo assim, procurou fazer o mesmo com seu único filho. Helena era uma mulher simples, tímida, muito atenciosa com as pessoas, tinha um amor imensurável por Alex e pela religião católica apostólica romana e não admitia que ninguém falasse mal dos dois. Este sentimento aumentou após a morte do marido, que teve um fim devido ao vício do álcool. Dali em diante, Helena seguiu sozinha na criação de seu filho, que não demorou muito a se casar e ter suas filhas. Com aquela mudança em sua vida, a tristeza por estar só tornou-se companheira diária, salvo as vezes em que recebia as visitas de suas amigas, quando participava das novenas e quando ia à igreja. A verdade é que Helena não estava passando por dias agradáveis depois que ficou sabendo que seu filho estava recebendo estudos bíblicos de um adventista. Mas o alívio viria com o desabafo que estava perto de acontecer. Alex acordou com o corpo dolorido e a garganta infeccionada. Sentia-se mal fisicamente e com calafrios repentinos. Mesmo cobrindo-se no decorrer do seu descanso, a gripe não mostrou compaixão. E o dia amanhecia por mais uma vez gelado. Enquanto o relógio cravava os ponteiros às 10 horas, o termômetro marcava 12 graus naquela manhã de domingo, com previsão de máxima para o meio da tarde de 22 graus. Esta oscilação de temperatura também havia contribuído para o enfraquecimento de Alex, que se puniu ao lembrar que deveria ter comido mais frutas e verduras para aumentar a defesa imunológica do seu organismo. Assim, sem ter muito o que fazer, limitou-se a ir até a farmácia comprar remédios que o ajudassem a melhorar o mais rápido possível. Voltando, os tomou e deitou-se no sofá, se cobriu com um acolchoado e aguardou a chegada de sua mãe. Uma hora depois, com o abrir do portão e o barulho do sapato pisado elegantemente, Helena denunciava sua chegada. Ao entrar pela porta, viu seu filho cochilando. Aquilo trouxe em sua memória o tempo em que tinha domínio sobre ele, quando Alex era totalmente dependente dela. E, irremediavelmente, suspirou junto com o embalar da frase que ecoou em sua mente. Bons tempos aqueles, tempos que não voltam mais. Sem acordá-lo, deixou suas coisas sobre a mesa da sala e foi até a cozinha verificar como estava a geladeira, o freezer, os armários onde ficavam as comidas e notou que estava tudo muito bem conservado e abastecido, até mesmo com algumas iguarias. Da mesma forma, fez no quarto de Alex, olhou o guarda-roupa e tranquilizou-se com suas vestimentas. A preocupação com o viver do seu filho, que a motivou a tomar tal atitude, era atribuída aos acontecimentos pós-morte de Thalita, pois sua mãe ainda achava que Alex estava psicologicamente abalado com o ocorrido, pois a última vez em que se viram, a situação de Alex não era favorável. Então, com o coração parcialmente tranquilo, Helena desceu e apresentou-se a ele. Assustado com as mãos geladas de sua mãe em seu rosto, despertou e pôde de imediato notar um sorriso amarelo, um olhar abatido e profundamente triste. A cumprimentou com um beijo e um abraço terno e prolongado. Em seguida, Helena pegou em sua mão, fez uma pausa e, com os olhos umedecidos, foi direto ao assunto principal, perguntando: O que está acontecendo com você, meu filho? Fiquei sabendo que você está fazendo estudos da Bíblia com os evangélicos do 7º dia, que anda se aprofundando nessa crença passada por eles. Ah, meu filho, por que isso agora? Por que mudar de religião, sendo que você foi criado dentro dos costumes da única igreja que nasceu a partir de Jesus Cristo, a igreja onde se recebe o corpo de Cristo de verdade? Mãe... Você quer matar sua mãe de desgosto, é isso? Disse, já com os olhos derramando lágrimas e interrompendo o argumento de Alex. Quer me mandar pro caixão antes da hora?
Mãe, Quando sua esposa era viva, mesmo com a opção dela ter escolhido outro caminho, você se mostrou firme e forte com seus ideais católicos, com tudo que você aprendeu na catequese. Agora você, por algum motivo, sem muita explicação, anda participando dessa bobeira adventista, anda recebendo qualquer pastorzinho em sua casa. Por que isso, meu filho? mãe, Será que você não se lembra das informações que eu te passei sobre uma mulher que eles acreditam ser uma profetisa, que recebeu dons de sonhos e visões? Como pode, Alex? Você já esqueceu disso? Eles nem acreditam nos dons de línguas do Espírito Santo e ainda assim você quis aprender com eles. Será que você não aprendeu tudo o que deveria ser necessário dentro da doutrina católica? mãe. Essa seita adventista? Pois é isso que eles são, uma seita. Se auto-intitulam a religião verdadeira. Tem cabimento isso, meu filho? Que seita, mãe. Nós, católicos, é isso que você é, católico apostólico romano. Acreditamos sim que esta religião é uma seita muito perigosa, que esqueceu que Cristo veio para nos livrar da escravidão. E com isso não sermos mais escravos, principalmente do sábado. Escravos. Onde já se viu serem donos da verdade, dizer que todas as outras religiões estão erradas e somente eles estão corretos? Isso é burrice, uma ignorância. Deus e Jesus são os mesmos de uma igreja ou outra, ou são diferentes? Mãe. Eles estão fazendo uma lavagem cerebral em você. Eles vão... Mãe. Gritou Alex, não vendo outra saída para impedir que sua mãe disparasse todo o seu conteúdo. Mãezinha. E acalmando-se, prosseguiu com muito cuidado. Mãezinha do meu coração, eu acredito que a senhora está exagerando um pouco. Exagerando coisa nenhuma. Calma, mãe, a senhora tem que me ouvir, senão como é que vamos conversar? Deixa eu te falar, me escuta só um pouco. Baixando a cabeça, Helena, que soluçava, abriu os ouvidos para seu filho que com ternura prosseguiu. Olha pra mim, mãe. Veja, eu estou bem. Tirando essa infeliz gripe que me pegou, estou com saúde, curtindo minhas férias, me livrei daquela culpa infernal da morte da Thalita. Nunca me senti tão bem assim. Já vai cuspir no prato em que comeu? Calma, mãe. Se desarme. A senhora sabe que não é nada disso. Eu devo minha vida a você e ao papai, que me criaram e me educaram muito bem. Mas eu cresci, e chega um certo ponto da vida de um ser humano que ele precisa fazer escolhas importantes, ou pode acabar morrendo. Eu estava desesperado em ter que caminhar com aquele fardo em minhas costas. Aquilo já estava me prejudicando no trabalho, danificando minha relação com Emily e Laura, que já não eram mais as mesmas. Consegue me entender? Eu estava morrendo aos poucos. A senhora sabe bem o que é perder alguém que amamos. Helena apenas balançava a cabeça discretamente. É muito doído, mãe. Mas por que adotar outra religião, filho? Eu não adotei religião nenhuma, mãe. Estou apenas fazendo um estudo bíblico com um senhor que conheci. Então por que não me procurou e pediu um estudo com a visão católica? Porque não fui eu quem procurou fazer esse estudo. Isso aconteceu de repente. Foi a partir de uma conversa que automaticamente foi me conduzindo à vontade de saber mais e mais. Quando eu vi, já estava estudando. Tenho certeza que, se fosse uma pessoa católica no lugar daquele mendigo, eu teria feito o estudo com ela. Mendigo? Além de tudo, ele é um mendigo? Deve ser um ex-pastor inconformado com a vida. Não viu outra saída senão as ruas. E você ainda dá ouvidos a ele. Não é nada disso, mãe. Sei que parece ser estranho, mas ele é mendigo por pura opção. Ele tem de tudo, tem fazenda, escritório de advocacia, ateliê onde cria e inventa coisas, tem um consultório de psicologia. O cara é bem estruturado, mãe. Só que, segundo ele, por conhecer bem a palavra de Deus, pois é um pastor bem estudado, resolveu viver por um tempo indeterminado como mendigo, para pregar a palavra de Deus a cada um que não se espantasse preconceituosamente, como a senhora acabou de fazer. Me desculpa, eu não... Calma, mãe, eu ainda não terminei. Percebendo que seu humor estava sendo alterado pela conversa, lembrou-se das palavras de Miguel. Ame o seu próximo como a ti mesmo e não deixe que sua boca fale mais do que seu ouvido possa escutar. E voltou a manter-se sereno. Desculpa, mãe, não quis magoá-la.
É que eu já estou tão farto das pessoas serem preconceituosas com tudo que existe que eu fico meio estressado às vezes. Mas será que não são eles os preconceituosos com as outras religiões, ao dizerem que apenas eles detêm a verdade? Eu aprendi que esta não é uma questão de preconceito. É uma questão de se conhecer a palavra de Deus. Veja uma coisa, mãe. Eu nunca ouvi falar sobre o livro do Apocalipse nas missas ou na catequese. Mal se comenta nas missas sobre o Antigo Testamento. E pelo que eu entendi e agora acredito, a palavra de Deus é um todo e não apenas um pedaço. Não vou nem entrar em detalhes sobre a doutrina católica, porque senão não iremos chegar a lugar nenhum. Mas só quero completar dizendo que não é preconceito, pois isto não vem de Deus. É apenas uma questão de que eles procuram ter uma conduta baseada no que a Bíblia nos pede. Por isso a questão da guarda do sábado, o 4º mandamento da lei de Deus. Isso já passou, foi antigamente, filho. Agora vivemos em outra época. Depois que Jesus morreu por nós, a escravidão do sábado não é mais necessária. E por Jesus ter ressuscitado no domingo, é que se guarda domingos e festas desde então, para comemorarmos a sua ressurreição. Mãe, a senhora acha que não matar, não roubar, é uma escravidão para nós? Claro que não. Então, mãezinha, não matamos e não roubamos porque sabemos que é errado. E se isto é errado, pois está na lei de Deus que nos adverte isso e ainda serve para os dias atuais, não guardar o sábado também é errado, pois todos são mandamentos deixados por Deus. Não podemos escolher qual é melhor de se aceitar. Seus mandamentos são leis de amor e não de escravidão. Mas como eu disse, mãe, não quero entrar em detalhes, porque não vai adiantar. Vamos apenas discutir e eu não quero isso. Agora, outra coisa importante. A Igreja Adventista não é uma seita, como a senhora diz. Aliás, a senhora sabe quais as características de uma seita para acusar dessa forma? Respondendo baixinho e envergonhada, disse: Não. E sabe por que a senhora não sabe? Porque vai pela cabeça dos outros. Aceita tudo o que principalmente os padres ou qualquer liderança católica diz. Mãe, uma seita é caracterizada basicamente por 4 princípios: adição, subtração, multiplicação e divisão. Como assim? Eu explico. Tenho aqui comigo na minha carteira um papel que eu guardei para a senhora ver, pois eu sabia que tocaria nesse assunto. Preste bem atenção. Sobre a adição, o grupo adiciona algo à Bíblia. Ou mais, sua fonte de autoridade não leva em consideração somente a Bíblia. Este não é um exemplo clássico dos adventistas, meu filho? Seus adeptos têm os escritos de Ellen White como inspirados, tanto quanto os livros da Bíblia. Os grandes adventistas dizem que a qualidade ou grau de inspiração dos escritos de Ellen White não são diferentes dos encontrados nas escrituras sagradas. E essa alegação é altamente comprometedora. Diversas profecias escritas por Ellen White não se cumpriram. Isso põe em dúvida a alegação de inspiração e sua fonte. Olha, mãe, tudo que a senhora me mostrou sobre a Ellen, eu pesquisei e descobri que não passava de informações mal interpretadas. Tenho certeza que, quanto a isso que a senhora acabou de me dizer, certamente não passa de uma pesquisa mal feita ou talvez informações vindas de fontes que são contra a senhora Ellen. Se eu parar para analisar fielmente tudo o que dizem sobre ela, vou passar minha vida toda lendo livros ou em frente a um computador, pois tem muita gente que não aceita seus escritos. E tem mais, os adventistas não adicionam ou mudam nada na Bíblia, como a liderança romana fez. E nem mesmo os livros de Ellen são contraditórios à Bíblia. Os adventistas não usam os livros de Ellen como consideração maior do que a Bíblia, até porque tudo que precisamos está registrado nas Escrituras Sagradas. É você quem está dizendo. Sim, mas é a senhora que não quer enxergar. Prefere ficar com o que os outros dizem. É mais fácil assim do que ter que pesquisar sobre o assunto. Sei que é difícil para a senhora, mas eu não estou mentindo. Agora, se me permite, entenda sobre a segunda característica, a subtração. O grupo subtrai algo da pessoa de Jesus. Eles veem Jesus simplesmente como mais um fundador de religião, ao lado de personalidades mitológicas ocultistas ou religiosas, tais como Orfeu, Hermes Trismegisto, Krishna, Maomé, entre outros.
Se negarmos o sacrifício de Jesus Cristo e sua vida, estaremos negando também o Antigo Testamento, que o menciona como Messias. Ou cremos integralmente na Palavra de Deus como revelação completa e, portanto, nas implicações salvíficas que há em Jesus Cristo, ou a rejeitamos integralmente. Não há meio termo. Tem ainda outros que subtraem a natureza humana de Jesus, dizendo que Jesus possui apenas um corpo aparente ou fluídico, além de negar sua divindade, dizendo que ele jamais afirmou que fosse Deus. Outros grupos também fazem a mesma coisa, dizendo que ele é um anjo, a primeira criação de Jeová. Outros ensinam que Jesus foi apenas um médium de Deus e assim vai. Realmente um absurdo. Pois é, um absurdo. Agora analise a terceira característica, que é muito interessante: a multiplicação. Pregam a autossalvação. Crer em Jesus é importante, mas não é tudo. A salvação é pelas obras. Às vezes, repudiam publicamente o sangue de Jesus. Eles negam a eficácia da obra redentora de Jesus e o valor de seu sangue para a remissão dos pecados, chegando a dizer que, se o pecado existisse realmente, nem os Budas todos do universo conseguiriam extingui-lo, nem mesmo a cruz de Jesus Cristo conseguiria extingui-lo. Alguns afirmam crer no sacrifício expiatório de Jesus, mas sem o cumprimento das leis estipuladas pela Igreja, não haverá salvação. Outro requisito foi exposto pelo profeta Brigham Young, que disse: nenhum homem ou mulher nessa dispensão entrará no reino celestial de Deus sem o consentimento de Joseph Smith. Outras doutrinas ensinam que a redenção de Cristo oferece apenas a oportunidade para alguém alcançar sua própria salvação por meio das obras. Jesus simplesmente abriu o caminho. O restante é com o homem. Uma das obras dessa doutrina diz: trabalhamos arduamente com o fim de obter nossa própria salvação. Será que a senhora consegue ver algo familiar na Igreja Católica? Que eu tenha percebido, não. A doutrina católica é perfeita. Que coisa! Respondeu com o coração partido. Mas vamos à quarta característica, a divisão. Dividem a fidelidade entre Deus e a organização. Desobedecer à organização ou à igreja equivale a desobedecer a Deus. Não existe salvação fora do seu sistema religioso. Quase todas as seitas pregam isso. Se apresentam como a restauração do cristianismo primitivo, que, segundo ensinam, sucumbiu à apostasia, afastando-se dos verdadeiros ensinos de Jesus. Acreditam que numa determinada data, o movimento apareceu por vontade divina para restaurar o que foi perdido. Daí a ênfase de exclusividade. Outras, quando não pregam que são o cristianismo redivivo, ensinam que todas as religiões são boas. Contudo, somente a sua será responsável por unir todas as demais, segundo o plano de Deus, pois ela foi criada para esse fim. Se parece bem com a adventista, não acha? Parecer não é ser. Tem diferença nisso. Ah, Alex, fiquei sabendo que os adventistas até prestam cultos a Ellen White na igreja. Esse é o grande problema das pessoas. Elas ouviram falar, alguém disse isso, um passarinho verde me falou e assim por diante. Não procuram saber o que de fato é. Pensa comigo, mãe. Os adventistas defendem a guarda do sábado porque faz parte dos mandamentos de Deus. Ou seja, não teria lógica eles prestarem cultos a Ellen White se o primeiro mandamento diz: não terá outros deuses diante de mim. Percebe a contradição? E tem mais. Seita também quer dizer um grupo religioso que não está em harmonia com as doutrinas bíblicas. Vou citar mais uns exemplos para que a senhora entenda. Quem está envolvido numa seita acaba negando a Trindade, a divindade de Cristo, a encarnação de Cristo, a doutrina da ressurreição e a doutrina do juízo. Se a pessoa seguir alguma religião que negue alguns desses tópicos, então ela faz parte de uma seita. Eu acredito que estas pessoas que falam estas bobagens são pessoas medrosas, que não têm coragem de pesquisar a fundo o que é a Igreja Adventista. Acredito que elas dizem isso por medo de verem seus fiéis indo para a Adventista e, de certa forma, acabam perdendo dinheiro com isso. Então eles põem medo nas pessoas, dizendo que a Igreja Adventista é uma seita. Naquele instante,
Alex sentiu uma forte vontade de pegar a Bíblia e tentar achar alguma coisa que fizesse menção ao assunto. Assim, pediu para que sua mãe a pegasse na estante e, tendo-a em mãos, orou a Deus mentalmente para que conseguisse clarear a mente de Dona Helena. Começou a folhear o livro de Atos e, com uma certa demora, achou o versículo 14 de Atos 24. Escuta isso, mãe. Está em Atos, capítulo 24, versículo 14. Mas confesso-te isto que, conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Agora tem uma coisa. Se seguir os mandamentos de Deus for considerado seita para alguns desinformados, então que seja. É assim que funciona, mãe. Estas são algumas atitudes que caracterizam uma seita. Existem muitas outras situações, porém eu acredito que sejam suficientes as que aqui estão. Disse, levantando o papel e a Bíblia. E sobre os dons do Espírito Santo, acho melhor a senhora ficar atenta, pois falar em línguas que ninguém entende nada não caracteriza a presença do Espírito Santo. Isto é bíblico, Alex. Os discípulos falaram em línguas estranhas. Realmente, eles falaram, mas falaram em línguas de nações, de povos diferentes, e cada um entendia em sua língua materna. Responda-me uma coisa, o que a senhora acha dos espíritas? Também considero uma seita. Pois bem, lá eles também falam nessas línguas que os católicos e muitos outros evangélicos dizem ser a presença do Espírito Santo. Não tem diferença nenhuma. E as coisas não funcionam bem por aí, mãe. É muito fácil ficar falando do cisco no olho de alguém sem perceber que tem um lápis no próprio olho. Helena permaneceu calada por alguns instantes. Percebeu que algo realmente não estava certo, que tinha uma certa lógica, mas o medo e suas convicções que a acompanhavam há anos falaram mais alto. Prometa para mim, filho, que quando você terminar esse estudo, você fará outro com um padre teólogo que eu conheço. Assim você poderá fazer sua comparação. Mãe, Tenho certeza que você verá que este não é o melhor caminho. por favor, mãe, eu já fiz a comparação. Eu estive anos e anos participando da doutrina que a senhora me criou. Não teve nada que motivasse tanto a conhecer Deus como eu estou tendo nesses últimos dias. Eles tiveram todos esses anos para me ajudarem a ser íntimo de Jesus, mas não conseguiram. Quando eu estava sofrendo com a morte de Talita, o que eles fizeram? Uma missa de 7º dia para ela. Ou seja, rezaram por alguém que não tem consciência de nada mais da vida que teve, ao invés de me ensinarem como superar a perda. Não seja injusto, Alex. Todos nós te estendemos a mão. Eu agradeço por isso, mas só encontrei conforto verdadeiro, só me senti liberto da culpa quando comecei a estudar a palavra, pois é o que diz em João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou vai dizer que é mera coincidência? Parece que você está aprendendo bem esse negócio de crente, de decorar os versículos. Está se saindo bem, Alex. Disse ainda com algumas lágrimas no rosto. Não fique assim, mãe. Eu não quero que fique triste. Isso não é o fim do mundo. Eu estou feliz com essa minha nova fase. Sinta-se feliz ao ver o seu filho feliz. Recuperei-me da depressão, estou gostando de uma moça. Acredito que muito em breve eu vou poder receber minhas filhas para morarem comigo. Como é que é? Você está gostando de alguém? Sim, mãe. Mas ainda não nos conhecemos direito. Faz pouco tempo que a conheci. E de que religião ela é? Tá vendo, mãe? A senhora está ficando fanática por esse negócio de religião. Eu estou comentando que posso ter encontrado alguém para viver comigo e reerguer minha vida familiar. E a senhora quer saber de que religião ela é? Poxa, mãe, aí não dá. Mas pro seu governo ela está tomando o mesmo caminho que eu. Desculpa, filho. Não fiz por mal. Disse, passando a mão nos cabelos de Alex, na intenção de lhe fazer um carinho. Veja o que eu trouxe para nós lancharmos após o almoço. E pegando uma das sacolas sobre a mesa, puxou um pacote com deliciosos churros, que fez com que Alex salivasse para valer. Sua mãe sabia que ele era apaixonado por aquele doce e sabia que não resistiria àquela tentação calórica. E tornando a deixá-los sobre a mesa, voltou à questão anterior. E como é esta moça? É a mulher mais bela que já conheci. Depois da senhora, da Talita, das minhas filhas.
Ela é muito bonita e tem uma simpatia avassaladora. Parece ser carinhosa, determinada em seus objetivos. Ela sabe cozinhar? Mãe, como é que eu vou saber? Mas tem que saber. Não quero ver você passando fome ou desperdiçando dinheiro em lanchonete, visto que ela não sabe cozinhar. Ah, mãe, ela deve saber sim, né? Pois já foi casada um tempo. Entendi. Uma mulher mal amada. Não, mãe, não faça assim. A senhora não conhece a vida dela, então não pode julgá-la. Eu estava só brincando, filho. Sei, a senhora só brincou no começo com a Thalita também, não é? Um sorriso apareceu no canto da boca de Helena, que explicou. Isso é coisa de mãe, Alex. Sabe que no fundo quem tem que gostar é você, não sou eu. Fique tranquilo, vou respeitar sua decisão. Você já está bem crescidinho. E você, dona Helena, como está? Perguntou, procurando sentar-se no sofá. Estou com fome. Disse, tentando desconversar. O ambiente começou a ficar mais leve, descontraído. Com isso, Helena explicou que estava se acostumando com sua nova vida e reafirmou que seu último desgosto realmente era o de Alex estar procurando outro caminho religioso. Disse que aquilo a deixara tão triste que quase entrou numa nova depressão, que ficou doente nestes últimos dias por causa disso e que ainda não estava tão bem, mas que não se preocupasse, pois entendia que não conseguiria fazer seu filho mudar de ideia. Sendo assim, não lhe restava outra saída senão aceitar com muita dor no coração. Alex a consolou mais uma vez e pediu para que não tocasse mais naquele assunto, que fosse feito apenas se partisse dele, que ele faria o que achasse certo para a sua vida e que, independente de qual fosse sua decisão, não deixaria de amá-la menos do que já a amava. Sugeriu-lhe que procurasse se envolver com pessoas diferentes do meio em que atuava, que saísse para se divertir com as amigas, que não ficasse enclausurada dentro da igreja lambendo a barra do padre, pois sabia que sua mãe fazia muito pela igreja e pelos que lá residiam. Aconselhou deixar o orgulho de lado e fazer uma visita às netas que há tempos não haviam, que até tinha sido cobrado por elas, mas devido aos novos acontecimentos não sobrara tempo. Disse que, quanto a Maria, certamente a receberia de braços abertos caso decidisse ver as netas. Aproveitou a linha de raciocínio para dizer que a religião não deveria afastar as pessoas, pois o preconceito, o orgulho, a prepotência ou tudo que separa as pessoas religiosamente não vinha de Deus. Acrescentou também que o respeito deveria existir sobre qualquer crença e não o contrário, o ódio, o rancor, as mentiras, os falsos julgamentos. Aproveitou e a cutucou com todo cuidado, dizendo que somente há dois caminhos, o certo e o errado. O caminho daqueles que seguem a Deus e daqueles que seguem o diabo, daqueles que procuram guardar as suas leis ou daqueles que tampam seus olhos e se fazem de surdos para com elas. Contudo, Alex sabia que não adiantaria passar o dia inteiro falando que sua mãe não entenderia. Apenas com o tempo e estando mais próximo dela, é que talvez conseguisse um pouco da sua atenção. A conversa se estendeu por mais um tempo, até que Helena resolveu fazer uma sopa, pois além de maquiar o frio que já estava diminuindo, cairia bem para a situação em que Alex se encontrava. A garoa caía fina e pintava o céu de cinza, dava ênfase nas cores da natureza, e enquanto os pássaros se divertiam com o vai e vem da água borrifada pelas nuvens, Peludo rondava pela sala em busca de um canto sob o tapete que o deixasse mais aquecido. Percebendo a grossa coberta em cima do sofá, não teve dúvidas. Espreguiçou-se e, num pulo ágil e preciso, acomodou-se ali mesmo. Na cozinha, enquanto cortava a cenoura, a batata e o peito de frango, perguntou sobre suas netas. Como elas estavam reagindo morando com a avó, longe do pai e sem a presença da mãe. Alex sentiu-se um tanto quanto envergonhado por não ter mantido sua mãe por dentro das novidades, mas usou seu jeito carinhoso para reverter a situação que o incomodava. Comentou que realmente havia deixado a desejar neste quesito, mas que sua mãe também tinha contribuído para que as informações não chegassem até ela. Contudo, não escondeu nada, revelou tudo o que lembrou. Quando chegou na parte do sequestro, pediu para que sua mãe se sentasse enquanto o fogo cozinhava a comida. Ali,
Procurou usar cada palavra de forma que Helena não se preocupasse com as netas. Com êxito em suas colocações, sua mãe, com os olhos arregalados, esboçava uma cara de espanto e, com as mãos na cabeça, agradecia intensamente a Virgem Maria por sua proteção. Com as novas informações levando a tantas outras, uma pergunta relembrou uma antiga questão. Eu sempre achei que aquele lugar era muito movimentado para 2 crianças morarem, ainda mais na idade delas. Por que você não me deu ouvidos, Alex? Emily e Laura deveriam ter ficado comigo e não com a Maria. Se não tivesse a mania de fazer tudo o que a sua falecida mulher queria, isso não teria acontecido. Mãe, a situação não foi bem essa. Eu preferi concordar com a Maria ficar com elas, porque a Thalita já estava engajada no estudo bíblico e sempre ensinava o que fosse possível às meninas. Eu notei que Emily e Laura já estavam bem interessadas no assunto e, mesmo com a morte recente da mãe, vinham me pedir para falar sobre a Bíblia e para as levarem na igreja. Aquilo pesou muito para mim e foi uma das causas determinantes para que eu as deixasse com a minha sogra, pois elas eram da mesma religião. Assim, as crianças poderiam sanar suas dúvidas, as quais eu jamais poderia ter feito. Agora imagine se eu as deixasse com a senhora. Imagine a confusão na cabecinha delas. Elas iriam entrar em parafuso. Mas o que importa é que elas estão bem, que tudo já foi resolvido. Se Deus me permitir, logo estarei com elas como deveria ter sido desde sempre. Apesar dos pesares, tenho que concordar com você. Meu filho, ninguém conhece os planos de Deus. Temos só que agradecer muito a Ele e pedir que Nossa Senhora nos proteja com seu manto sagrado. Alex sentiu uma vontade tremenda de entrar na questão da intercessão dos santos, mas achou melhor acontece para não dar motivo para uma nova e prolongada histeria de sua mãe. Apenas respirou fundo e agradeceu por ter mantido a decisão de Emily e Laura terem ficado com sua sogra, pois assim não teriam que passar por tudo o que ele passou. Não teriam que reaprender tudo novamente quando fossem adultas. Feliz com a visita de sua mãe não ter se encaminhado para o lado negativo, como ele imaginava que pudesse acontecer, pôde redobrar por pouco tempo seus sentimentos, quando atendeu o celular que mostrava uma chamada com um número restrito. Era ela, Júlia. Pediu licença para sua mãe e atendeu. Alô? Oi, Alex, é a Júlia. Tudo bem com você? Tudo bem, e você? Estou bem, graças a Deus. Só liguei pra saber se você não teria um livro pra me emprestar. Sabe como é? Eu tô meio de vade e queria me ocupar com alguma coisa. Você está fazendo alguma coisa importante? Alex não acreditava no que estava ouvindo. Outra chance daquelas não apareceria tão cedo. Entretanto, não poderia expulsar sua mãe dali, ou fazer com que ela fosse embora antes da hora. Seria uma delicadeza sem tamanho. Então, com uma voz que carregava o lamento no tom, respondeu. Na verdade, eu estou com a minha mãe aqui em casa. Mas se você quiser vir até aqui mais depois... Que pena mesmo, mas depois eu vou ter que sair. Alex mordia os lábios e apertava o celular, demonstrando sua insatisfação devido à falta de sorte naquele momento. Sério? Bom, então passa aqui agora. Eu tenho um bom livro para te emprestar. Assim você aproveita para conhecer a sua futura sogra. Engraçadinho. Então tá, já passa aí. Tem como você me esperar aí na frente? Claro, será um prazer. Então até daqui a pouco. Até, tchau. Tchau. Se Alex pudesse gritar, ele faria o mais alto possível, mas preferiu acender um cigarro para aliviar a tensão. Sua mãe o olhou de canto e disse que a sopa estava pronta e os churros também. E ao sentar-se à mesa, não resistiu e o alfinetou ironicamente. Um crente que fuma. Interessante. Que coisa, né, mãe? Será que é porque eu sou um mero ser humano como qualquer um? Mas fique tranquila. Um dia a senhora me verá sem essa porcaria na boca. E mudando de assunto, completou. Ah, a Júlia está vindo aqui. Vou colocar mais um prato. Alex abriu a tampa da panela e sentiu o aroma daquela sopa se misturando com a bela aparência do apetitoso churros.
Pediu mais uma vez licença à sua mãe e foi até o portão para aguardar a chegada de sua vizinha. Já sem a presença da garoa e com os raios de sol disputando lugar com as nuvens, o clima tornou-se propício para o encontro, que foi simultâneo. Os olhos de Alex brilharam ao contemplar o sorriso de Júlia. Sem demora, pediu para que entrasse e aproveitasse para experimentar a deliciosa sopa. E mesmo com o maravilhoso cheiro penetrando seu nariz, Júlia alegou já ter almoçado não tinha muito tempo e já estava satisfeita. Na cozinha, Helena deliciava-se com um prato bem abastecido. E ao receber a moça, foi logo elogiando. Muito prazer. Sou a mãe do Alex. Mas você é muito bonita mesmo. Meu filho não mentiu. Sem jeito, Júlia agradeceu. Mas sente-se, prove da minha sopa. Sei que o sol já está deixando o dia menos frio, mas nunca é demais uma sopinha quente, não é? Tem razão, dona Helena. Mas eu só vim buscar um livro com seu filho e dar um oi para a senhora. Eu tenho certeza que numa outra ocasião poderemos nos conhecer melhor. E também daqui a pouco tenho um compromisso. Fica para uma próxima. Helena iria insistir jogando uma frase de efeito, mas ao perceber as caretas que seu filho fazia para evitar qualquer má impressão, decidiu apenas sorrir e responder. Fica para uma próxima. Apresentações feitas, Alex mostrou a estante com seus livros. Ali constavam vários escritores e diversos assuntos. Sem saber qual pedir emprestado, Júlia pediu a opinião do hipnotizado rapaz. Alex perguntou que tipo de leitura realmente procurava, e a resposta foi objetiva. Um livro que não seja muito longo de se ler, que tenha um assunto interessante e que me faça refletir. Tem um aqui que bate certinho com essas características. Aqui está, é esse aqui. Esse é meu país? Perguntou desconfiada. Sim, sei que o autor não é conhecido, mas quando me falaram deste livro, só tirei minhas conclusões depois de lê-lo. Achei muito bom, já que o autor usa uma linguagem poética e concilia trechos bíblicos com o tema abordado. São vários assuntos, porém, todos têm o foco destinado ao modo em que a sociedade vive, as perspectivas para o futuro e a mensagem bíblica ligada ao tema. É tipo assim uma mistura de revolta, de indignação, com uma esperança no cumprimento da palavra de Deus. Vale a pena você destinar um tempo a essa leitura. Eu acredito que vá gostar. Mas caso queira outro, não tem problema, eu posso indicar. Está ótimo esse aqui. Se você falou, tá falado. Nossa, obrigado pela... Uma tosse impertinente interrompeu a frase, fazendo com que Alex ficasse vermelho de vergonha e de tanto tossir. Desculpa, eu dizia que obrigado pela confiança. Parece que você está gripado. Pois é, foi essa noite. Acho que dei azar e acabei pegando um resfriado. Nossa, que chato. Bom, melhoras então. Eu vou ir para não esfriar a sua sopa. Depois eu entrego o seu livro. Não tem pressa. Disse pensando totalmente o contrário, pois quanto antes pudesse vê-la, melhor. Caminhando ao seu lado, a conduziu até o portão e se despediu com um beijo desajeitado no rosto. Faltou muito pouco para que seus lábios se encontrassem. Opa! Disse Júlia com um sorriso tímido. Alex, porém, nem se desculpou. Apenas desejou um bom final de tarde e um excelente começo de semana. Voltou correndo para dentro e finalmente pôde provar daquele almoço bem peculiar. O assunto não foi outro, senão a pretensão de Alex relacionar-se com a bela vizinha. Sem destilar veneno algum, Helena mostrou confiança na escolha de seu filho. Disse que aprovaria qualquer decisão que não afetasse suas netas, pois elas ainda eram muito novinhas para estarem misturadas nas burrices do pai. Aquelas palavras deixaram o esfomeado jovem mais tranquilo, pois sabia que quando sua mãe antipatizava com alguma coisa, certamente algo não iria prestar. No prato da sobremesa, restaram apenas a gordura impregnada no papel toalha e os grãos de açúcar. O doce suspiro de satisfação veio logo em seguida. Alex agradeceu sua mãe com um beijo e um abraço, e o comentário foi inevitável. Não sei o que eles andam te ensinando nesse tal estudo, mas realmente você é outra pessoa. Está bem diferente de quando aconteceu o acidente.
E pelo que você me contou sobre o sequestro, seu psicológico reagiu muito bem. Só o modo como tudo se resolveu que é meio estranho. É duro acreditar que através de um sonho, de pistas dadas por um amigo de estudo num sonho, tudo tenha se resolvido. Que Laura tenha seguido uma voz que lhe disse como sair do cativeiro e para onde ir. É meio fantasioso demais. Mas é como eu disse, ninguém sabe como Deus atua e não tem o porquê duvidar de você. O que você e Laura ganhariam inventando uma coisa sem pé e sem cabeça? Realmente, nada. Mas ainda acho que eu preciso descobrir alguma coisa que explicará melhor essa questão. O que é? Eu prefiro não falar agora. Quando chegar a hora, e se ela chegar, eu lhe conto. Você é quem sabe. Assim, depois de se alongarem por mais alguns minutos com a conversa até que a louça estivesse toda lavada, Helena resolveu despedir-se. O relógio silenciosamente marcava 16h50. O encontro afetuoso e carregado de sentimentalismo foi o que Alex notou. Mesmo com o fanatismo de sua mãe, ele percebeu que o amor dela para com ele falou mais alto, o que de fato o deixou feliz e esperançoso para, quem sabe, um dia tentar iniciar uma forma de lhe apresentar as colunas que sustentam toda a verdade. E após acompanhar Helena até o ponto de ônibus, retornou e foi direto tomar a segunda dose do seu remédio, quando ouviu a campainha da porta tocar. Correu com o nome de Júlia na boca e pronunciando, ao abrir a porta, a surpresa. Miguel? Espantou-se, esquecendo o combinado. Sim, aqui estou. Pontualmente às 17 horas, como lhe falei. Caramba, eu tinha até me esquecido que iríamos sair hoje. Quase que eu marquei outro compromisso. Foi por muita sorte que não deu certo. Sorte? Você ainda acredita na sorte quando se trata dos mistérios da vida? Meu caro, tudo é premeditado. Nada acontece se o Pai do Céu não permitir. E o livre-arbítrio? Se Deus permite ou impede as coisas, como entender o livre-arbítrio? Filho amado, você me escuta, mas não me ouve. Não entendi, mestre. Aqui, a palavra-chave é permitir. Entenda uma coisa, toda a criação vivente no universo é guiada pela vontade de Deus. É Ele quem determina quando e como. Para você entender melhor, vou explicar de outra forma. Todo o universo segue seu curso naturalmente. Isto é a junção da escolha mais a vontade de Deus, entendeu? Livre-arbítrio mais vontade de Deus, igual curso natural das coisas. Mas, pastor, estamos falando da vida humana. Eu disse que quase marquei outro compromisso, o qual não deu certo por sorte, já que o senhor viria aqui. Aí o senhor vem e me fala que nada acontece se Deus não quiser? Ou seja, que foi ele quem programou não dar certo o meu encontro com a Júlia? Pelo menos foi isso que eu entendi. Então, como entender o livre-arbítrio se a minha vontade era realizar uma coisa e eu não consegui porque Deus não permitiu? Não é que Deus não permitiu. Não confunda as coisas. Mas sim, porque este momento está sendo o curso natural. Você ter o encontro com a palavra de Deus. Espera um pouco. Se nascemos e morremos com um curso que já foi traçado por Deus, então não existe um livre-arbítrio. Como não, meu filho? Ouça com atenção. Você decide fazer mal a alguém neste exato momento. Você vai e faz, certo? Foi uma decisão sua. Ou então você decide fazer bem a alguém, você vai e faz. Também foi uma decisão sua. Este foi o seu livre-arbítrio. Foi uma decisão escolhida livremente por você, fazer o bem ou o mal. Só que, independente do que você tenha escolhido, aquele será o curso natural e certamente você responderá pelos seus atos. Mas o senhor acabou de dizer que é Deus quem decide como e quando fazer as coisas, pois é Ele quem comanda tudo. Sim, e é. Por exemplo, você optou por sua livre escolha em ir até a praça comigo fazer o estudo. Muito bem. Encontramos aí o seu livre-arbítrio. Então, por algum motivo, o qual você desconhece, estamos aqui conversando sobre este tema. Já tem 10 minutos, ao invés de irmos para a praça.
Então digamos que nossa saída se desse nesse instante. E ao atingirmos uma certa altura do caminho, encontramos um acidente gravíssimo, acontecido há 10 minutos atrás, onde, se não fosse esse tempo destinado a essa conversa, seria você o acidentado. Pois bem, encontramos a vontade de Deus, onde Ele decide te livrar do acidente. Agora junte as duas coisas: a sua decisão, que é o livre-arbítrio de ir à praça, e a vontade do Pai, que é fazer com que você esteja escutando tudo isso nestes 10 minutos. Aí então você terá o curso natural das coisas, que é te livrar do suposto acidente. Entendi. Mas onde isso se encaixa no encontro que eu deveria ter feito? Eu posso muito bem dizer que não quero mais fazer o estudo hoje. E aí? Se a vontade de Deus era que eu estudasse a sua palavra, eu consegui mudar a vontade dele? Com muita paciência e amor, Miguel explicou. Se você optar por não fazer o estudo, estará usando seu livre-arbítrio? Certamente você não fará o estudo. Agora, quanto à vontade de Deus, ela é única e perfeita. Até o prezado momento em que estava tudo combinado para iniciarmos o estudo, e repito, devido ao momento, achava-se, pela limitação da mente humana, apenas achava-se que aquela era a vontade de Deus. Porém, o curso natural, de fato, era de que você não fizesse o estudo, mantendo assim a vontade do Pai intacta. Entenda, Alex? Muitas vezes, o ser humano acha que tal situação deveria ser a correta, que aquilo deveria ou não acontecer. Mas não é assim. E é aí que falta a compreensão das coisas. As pessoas não param para prestar atenção nos acontecimentos. Apenas vivem. E muitas vezes, pela misericórdia de Deus, estão sendo protegidas de algo muito ruim, que sem saber iriam participar. E por não dar certo tal coisa, reclamam com Deus. Dizem que Ele é injusto ou que estão com azar por não conseguirem concretizar tal situação. Agora entendi bem. É por isso que te chamo de mestre. O Senhor é o mestre terrestre dos exemplos, do conhecimento da palavra divina. Não é à toa que o Senhor é pastor. Tem que entender muito bem para poder explicar bem. Mesmo assim, o assunto é meio complicado. Você pega o jeito, Disse piscando um dos olhos. Está certo. Mas o senhor não acha que já está um pouco tarde para irmos até a praça? Perguntou com uma cara preguiçosa. Creio que não. Vai ser bom estudarmos a palavra de Deus ao ar livre, tendo contato com as outras pessoas. Quem sabe alguém se motiva ao nos ver falando do Pai Celestial e se empolga a conhecer o assunto? Ah, o senhor pensa em tudo mesmo. Ok, vamos lá. Mesmo com a preguiça estampada em seu rosto, talvez devido ao efeito do remédio, Alex sentiu-se satisfeito com a decisão. Não teria o porquê não irem até o parque, até aquele momento, pois lembrou-se de um grande detalhe ao qual ainda não havia se habituado. Seu carro estava na oficina do Marcão. Aquela situação comprometeria toda a operação criada pelo mendigo se não fosse uma ligação inesperada. Sério mesmo, Marcão? Meu carro está pronto? Posso passar aí e pegá-lo? Não havia dúvidas de que o tempo de entrega estava super adiantado. Mas por quê? O que acontecera? Porque logo no momento em que os planos deveriam mudar o rumo dos acontecimentos, Alex não hesitou e prontamente disparou uma pergunta curiosa no intuito de encurralar seu professor. Veja só, pastor. Eu jurava que não iríamos mais à praça por não estar com meu carro. Já estava até me conformando. No entanto, meu carro já está pronto. E pela sua convicção de irmos à praça, parece que o senhor até já sabia disso. Seria isso possível? Miguel sorriu e o abraçou juntamente com algumas palavras sussurradas em seu ouvido. Você sabe a resposta. Disse, puxando-o pelo braço. Ali, o bom e velho mendigo se mostrou mais esperto do que nunca, pois o intrigado aprendiz ainda não tinha certeza de nada. Desta forma, sua resposta não afirma nem que sim, nem que não. Apenas deixava a situação mais embolada. Como assim? Vamos, não temos muito tempo. Dizia ele arrastando Alex, que só teve tempo para buscar a sua Bíblia.
Sendo assim, para evitar gastar tempo com aquela interrogação, apenas sorriu e deixou-se conduzir mais uma vez pelo mistério que rondava a vida daquele homem. Durante os 2 quilômetros de caminhada, o assunto não poderia ser outro: a encantadora Júlia. O mais comentado foi a respeito de terem feito no mesmo dia o estudo sobre a morte e a semelhança intelectual do Nazareno e de Miguel. Contudo, o emblemático pastor e mendigo não priorizou o assunto naquele instante. Mais tarde, na oficina, com a respiração pesada, Alex e Miguel puderam descansar no estofamento do carro, tomando uma água refrescante. Ali matou a sede e também sua curiosidade sobre o prazo antecipado da entrega do carro. Marcão declarou que no dia em que deixara o carro, tantos outros que ali estavam para um simples orçamento, que não teve resultado satisfatório para seus donos, o que resultou num tempo destinado apenas ao carro de Alex. Sendo assim, sanada sua dúvida, puderam partir rumo à praça onde tudo começara. Os ponteiros marcavam 18h32, quando desembarcaram na praça da cidade. Faltava pouco mais de 1 hora para o sol esconder-se. Por ser domingo, o movimento no local fazia-se presente. Nenhum banco oferecia espaço para 2. O jeito foi estar em contato direto com a natureza, sentar-se debaixo da grande árvore com a trilha sonora orquestrada pelo riacho. Acomodados entre as raízes, Alex quis mais uma vez tocar no assunto Júlia. Esboçou uma reação falando dos sonhos que a moça tinha, da vontade de publicar um livro, até que Miguel o cortou educadamente perguntando: Você acredita que existam outros livros importantes como a Bíblia? Não, a Bíblia é o mais importante de todos. Por quê? Porque, diferente do que você crê, existem sim livros de tal importância quanto. Mas, pastor, o senhor falou que a Bíblia era o único livro o qual deveríamos confiar. E não menti para você. Só que existem outros livros os quais o ser humano está ligado diretamente. Estes livros ainda não estão ao alcance dos filhos de Deus, apenas do reino celestial. Então a Bíblia deve mencioná-los? Sim. Em Daniel capítulo 7, versículos de 9 a 10, fala alguma coisa. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dias se assentou. E sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. E seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Percebeu a palavra livros no plural? Percebi. Ou seja, é mais de um livro que Daniel está se referindo. E se entendi bem como está falando de rio de fogo e de juízo, provavelmente esta seja a cena do juízo final. Exato. Mas por que o fogo? Porque o fogo queima para destruir e também queima para purificar. Ou a pessoa se entrega a Deus e se batiza, se purifica com o fogo do Espírito Santo, ou ela terá toda a chance de ser lançada no fogo do inferno. É por esse motivo que aparece o fogo na cena do juízo final. Quer dizer que todo aquele que não se batizar acabará no inferno? Não, querido. Deus não atua assim. Tem muito mais coisa envolvida. Mas é como eu disse, a pessoa corre o risco. Há uma chance. Certo, pastor. Eu percebi também que o senhor falou sobre um ancião de dias. Quem é ele? Com os olhos voltados para o céu, Miguel respondeu: É Deus. Naquele momento, os pombos fizeram uma revoada atrás de algumas pipocas jogadas por transeuntes. E quantos livros a Bíblia faz menção? 3. E estes são os livros de registros utilizados. Ué, se Deus é o Todo-Poderoso, e eu não duvido disto, por que ele precisa de livros para registrar as coisas? Miguel sorriu de forma complacente. Querido, estes livros são para o conhecimento dos humanos no dia do juízo. Você acabou de ouvir Daniel capítulo 7, versículos de 9 a 10. Mas vou citar um exemplo. Um deles é o livro da vida. É nele que é escrito o nome dos que se convertem. É mesmo, eu estou me lembrando de alguma coisa do tipo.
Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 27, diz: E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. E no capítulo 20, verso 11 e 12, diz: E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, os que se entregam totalmente a Jesus, aqueles que se batizam e aceitam a verdade, têm o seu nome escrito no livro da vida. Estes irão para o céu. E os que não têm o nome lá, vão para onde? Para o inferno? Prepare-se, Alex, pois a Bíblia é perfeita e responderá à sua pergunta. Abra em Apocalipse, capítulo 20, versículo 15, e leia alto e em bom som. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Algumas pessoas que passavam por ali levaram um susto ao escutarem aquilo. Alguns até balbuciaram palavras incompreendidas. Outros disseram que ele deveria ir trabalhar ao invés de ficar pedindo esmolas. Tudo devido ao tom de voz empreendido pelo jovem e por ele estar sentado muito próximo de outros mendigos, ainda mais aos pés de uma árvore. Miguel, por sua vez, comentou que a palavra de Deus é vista desta forma, como loucura, que muita gente acha que ela deve ser passada apenas dentro da igreja. Com aquilo, Alex entendeu um pouco melhor o motivo da escolha feita por seu amigo em querer pregar a palavra ao ar livre. Então, ignorando as atitudes alheias, prosseguiu. Era o que eu imaginava. Mas Deus pode escrever o meu nome em algum momento e depois apagá-lo em outro? Sim, em Êxodo capítulo 32, versículo 33, diz o seguinte: Então disse o Senhor a Moisés: Aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. E em Salmos, capítulo 69, versículo 28, sejam riscados do livro dos vivos e não sejam inscritos com os justos. Caramba! E que pecado é este que pode tirar o nome do livro da vida? É todo pecado decidido, ou seja, o pecado consciente e permanente. Quando a pessoa se afasta de Deus e vai para o mundo de pecados, abandonando totalmente sua comunhão com Jesus. Entendi. E como funcionam os outros livros? Bom, o próximo livro é o livro memorial. Veja em Malaquias, capítulo 3, versículo 16. Malaquias... Onde está Malaquias? É o último livro do Velho Testamento. Aqui, achei. Malaquias 3,16. Então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro. E o Senhor atentou e ouviu. E um memorial foi escrito diante dele para os que temeram o Senhor e para os que se lembraram do seu nome. Este é o livro onde são registradas as boas obras. Toda vez que você resiste uma tentação, por exemplo, quando você sente vontade de fumar e não fuma, toda vez que você consegue vencer algum mal, toda vez que é dito palavras de compaixão, todo sacrifício feito por você, todo sofrimento suportado por amor a Jesus. Alex não teve como não se lembrar de Talita aguentando seu preconceito religioso. Toda a lágrima derramada. Toda vez que você dá aquele sorriso prestativo na hora certa, aperta a mão, dá um abraço de consolo. Toda vez que você tem qualquer um desses atos de amor a Deus e ao próximo, seu nome é registrado no livro memorial. É muito bom saber disso. Mas é muito bom saber também que existe o livro da morte. Ele aparece escrito em Jeremias capítulo 2, versículo 22. Lá diz assim: Por isso, ainda que te laves com salitre e amontoes sabão, a tua iniquidade está gravada diante de mim, diz o Senhor Deus. E Mateus,
capítulo 12, versículos de 36 a 37, digo-vos, pois, que de toda palavra fútil que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Este livro está se referindo ao registro dos pecados, das más obras. Mas quais? Dos atos egoístas, dos palavrões sem cabimento, das palavras ditas de forma maldosa, daqueles pecados secretos que ninguém sabe, que você vai alimentando todos os dias. Tipo um pecado de estimação, que é alimentado, cuidado e que às vezes as pessoas até fazem um carinho nele? Tipo um pecado que a pessoa gosta de ter sempre perto? Não poderia ser exemplificado melhor. E lá também é registrado toda a ira maligna, as más intenções do coração e todo o dever não cumprido. Mestre, agora o senhor me confundiu. Como assim ira maligna? Existe algum tipo de ira que não seja pecaminosa? Para que você entenda bem este assunto, veja o que dizem Hebreus, capítulo 7, versículo 26, sobre Jesus Cristo. Hebreus... Está aqui. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. O que tem isso? Este texto apresenta Jesus sendo imaculado, separado do pecado. Agora vá até o livro de Mateus, capítulo 21, versículo 12, que apresenta a ira de Jesus. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Então essa ira de Jesus não foi pecaminosa? Explica melhor esta situação. O pecado da ira acontece quando você a direciona a alguém e decide combater o mal com o mal. Aí temos a ira pecaminosa. A diferença é que quando se direciona a ira para o problema em si, como forma de defesa, sem ferir ninguém, então temos a ira sem pecado. Ou seja, quando Jesus irou-se, não fez com o intuito da maldade direcionada às pessoas que ali vendiam, e sim com a situação da venda no templo. Deus é amor, e a Bíblia jamais se contradiz. Uau, entendi. Mas como entender isso tudo no julgamento final? Que livro vem primeiro? Como funciona tudo isso no contexto do juízo? Grande pergunta. Disse levantando-se. Miguel lavou o rosto no riacho e molhou a nuca. Passou as mãos úmidas nos cabelos, deu uma chacoalhada, bebeu um pouco d'água e voltou a se acomodar. Alex reprovou a atitude do amigo, dizendo que aquela água não era confiável, que havia muito bicho por ali. Porém, seu professor pediu para que ele desse uma olhada no riacho. Curioso, o jovem rapaz inclinou-se e notou uma beleza fora do comum. Percebeu que ali as impurezas não penetravam, como se evaporassem antes de tocar a água. Aquele riacho se mostrou mais cristalino do que nunca. Era como se fosse uma água diferente da mais pura água. Vê essa água que corre? Perguntou Miguel, tocando-a. Sim, mas... Ela é como o tempo que a humanidade tem para se converter. Um dia ela irá se esgotar. E antes mesmo desse dia, virá o juízo. Sei, mas... Vê essa água que corre? Já disse que sim, mas parece que... Ela é como o julgamento que está muito perto de acontecer. Um juízo puro, sem as impurezas dos pecados contidos nos julgamentos humanos. Um juízo cristalino, transparente, sem que nada fique oculto. A Bíblia não apresenta a sequência dos livros. O que você precisa saber é que em algum momento do juízo será analisado se o nome da pessoa está no livro da vida ou não. Será passado a limpo a vida da pessoa após o batismo, pois existem aqueles que se batizam, mas não permanecem firmes na fé, abandonam tudo, o que é comum. Entretanto, querido Alex, se no fim da vida a pessoa confessa todos os seus pecados e se arrepende, mesmo não sendo batizada, então
ela terá ou continuará com um nome no livro da vida, e não será lançada no fogo eterno. Outra coisa, Alex, não se preocupe com as coisas que seus olhos veem e você não compreende, pois nem tudo que parece ser realmente é. Acalme seu coração e a sua ansiedade em relação às suas dúvidas. Você entenderá muito mais do que deseja saber. Sem saber o que dizer, Alex copiou seu amigo indo até o riacho. Sentiu que até a consistência da água era diferente. Ao terminar, olhou para o outro canto da praça e avistou Júlia conversando num dos bancos com um senhor. Ele tinha em mãos a Bíblia Sagrada e ela o olhava com total atenção. Pelo que via, concluiu que Júlia estava fazendo o estudo com o tal Nazareno e aquele era o comentado compromisso do dia. Ansioso para ir ao seu encontro, Miguel pediu-lhe calma. Disse que conversaria com ela, mas não naquele momento. Seu coração disparou. Parecia querer saltar pela boca. Não entendia o porquê daquilo. Que tipo de paixão era aquela? Que sentimento era aquele? Alex tentou argumentar com seu amigo, mas não houve êxito. Confie em mim. Você falará com ela ainda hoje. Miguel, estou farto das suas frases, das suas adivinhações. O senhor não manda em mim. Que mal tem eu em ir lá cumprimentá-la e depois voltar? Você é livre, filho. Você escolhe. Mas lembre-se, toda ação traz junto uma consequência. Veja o seu estado emocional. Não consegue controlá-lo. Está sendo agressivo comigo que lhe quero tão bem. Imagine o que podes fazer a alguém que lhe faça mal ao coração quando estiver descontrolado ou sendo controlado pelos seus sentimentos. Tendo seu ânimo alterado, notou que realmente tinha alguma coisa de errado. Estava sendo dominado por um sentimento que queria se sobrepor ao estudo. Percebendo a tempo a besteira que estava fazendo, desculpou-se com seu amigo. Explicou que não entendia o porquê da sua reação e voltou a sentar-se. Por que eu fiz isso, mestre? Por que ela mexe tanto comigo? Por que tenho tanta vontade de estar com ela? Nem a conheço direito. E o senhor, como sabe que eu falarei com ela ainda hoje? Porque eu conheço Nazareno. Mas isso não responde minha pergunta? Então se acalme e verá. O silêncio se fez presente por alguns minutos. Alex respirou fundo e perguntou. Miguel, o senhor me disse que os perdidos serão lançados no lago de fogo. Isso quer dizer que a pessoa irá queimar eternamente? Irá passar a eternidade queimando e sofrendo? Seu amigo balançou a cabeça negativamente. Sentou-se virado de frente para Alex e respondeu. Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, diz: E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. O que acontece é que muitas pessoas entendem esta passagem como se vivessem uma vida de 50 anos de pecado e por isso permanecem ardendo no fogo por milhões de anos. Sei que quando o Apocalipse se refere ao fogo eterno, o faz numa linguagem que acaba confundindo muita gente. Faz com que as pessoas creiam que este tormento durará eternamente. No entanto, Deus explica que o sentido correto é que desse fogo não se poderá escapar, porque é um fogo de consequências eternas. Em Isaías, capítulo 47, versículo 14, diz o seguinte: Eis que serão como a pragana, o fogo os queimará. Não poderão salvar a sua vida do poder das chamas. Não haverá brasas para se aquentar, nem fogo para se assentar junto dele. Não entendi muito bem. Me fale sobre essa outra passagem, se possível. Claro. Leia você mesmo. Está em Malaquias, capítulo 4, versículo de 1 a 3. Agora eu já sei onde encontro Malaquias. Está aqui. Malaquias 4, versículos de 1 a 3. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça,
e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. E pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Entenda, querido. Apenas os vencedores em Cristo não sofrerão o dano da segunda morte. Novamente este assunto da segunda morte. O Felipe me falou alguma coisa. Disse que talvez o senhor me explicasse esse assunto. Miguel optou por não entrar em detalhes e seguiu. Lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 11, diz: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Qual a diferença da primeira morte para a segunda? A diferença é que a segunda não há ressurreição. Espera um pouco. Estou me lembrando que o senhor também falou alguma coisa muito rápida sobre isso. Lembro até que comentei que a palavra-chave era ressurreição. Isso mesmo. Então fica fácil deduzir que este fogo eterno quer dizer que quando o pecador for lançado nele, o cidadão deixará de existir por toda a eternidade, e não que ele queimará por toda a eternidade. Será que é isso mesmo? Leia uma passagem que fala do rei de Tiro, que figuradamente representa a pessoa de Satanás sendo lançada no fogo eterno. Você encontra esse dizer em Ezequiel, capítulo 28, versículo 19, e em Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. Com os olhos sobre a Bíblia e o outro sobre Júlia, Alex demorou um pouco para achar o referido. Seu professor entendia o que se passava em seu coração e por isso procurou não penalizá-lo naquele instante. Deixou a situação acontecer. Está aqui. Ezequiel capítulo 28, versículo 19. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Chegaste a um fim horrível, e não mais existirás por todo o sempre. E Apocalipse capítulo 20, versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Uau! Para todo o sempre, ou seja, eternamente. Realmente ficou muito claro para mim. Neste dia se cumprirá Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Eis que todas as almas são minhas. Como o é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. E também Romanos, capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo nosso Senhor. Exatamente. Então, amado, um fogo que não se apaga é um fogo que arde enquanto lhe resta uma partícula de combustível, que no caso será o corpo e a alma. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Mateus, capítulo 10, versículo 28. Quando tudo que pode ser queimado estiver consumido, quando acabar o combustível, então o fogo se apagará. Por isso é dito a segunda morte. Alex balançava a cabeça afirmativamente, concordando com o que via e ouvia. Mas fique tranquilo, filho. Veremos este assunto de outro ângulo. Os temas se encontram e se explicam. E olhando para trás, concluiu. Agora, mantenha a calma e respire fundo. Veja quem está vindo até nós. Alex ergueu a cabeça e contemplou. Era Júlia. Caminhava lentamente, carregando em seu belo rosto um sorriso que emanava felicidade. A brisa do anoitecer soprava seus cabelos que dançavam docemente. Seu olhar era direto, impunha em seu pretendente uma dor de barriga e uma tremedeira nas pernas. Júlia marchava com seu corpo firme e com toda a sua feminilidade. O que fazer? Como disfarçar sua emoção? Como explicar a ela que não estava ali por causa dela, que não estava a seguindo?
Como ela entenderia a situação dele estar sentado aos pés da grande árvore junto dos mendigos? Muitas perguntas circulavam em sua mente, muitas respostas tentavam aparecer, frases decoradas, improvisadas. O que seria melhor? Será que deveria convidá-la para irem a outro lugar? Deveria esperá-la ali ou ir ao seu encontro? Alex preferiu permanecer imóvel, sem piscar, como uma criança ao receber um presente. Em seu trajeto, Júlia desviava educadamente de alguns engraxates, algumas ciganas, de pombos e pessoas que transitavam pela praça. A distância não era maior do que 80 metros. Não representava muita coisa para ela. Já para Alex, uma tortura grandiosa e sem fim. Tudo corria bem. Faltava pouco para o encontro até que Júlia parou. Revirou sua bolsa, pegou seu celular que vibrava no modo silencioso e que registrava algumas ligações de um número bem conhecido dela. Seu sorriso esvaiu-se. A abandonou. O semblante fechou-se. Porém, estava decidida. Custasse o que custasse. Ignorou a situação, desligando o celular e retomou a caminhada. Aqueles segundos não passaram despercebidos pelo apaixonado rapaz que a aguardava ansiosamente. Iria questioná-la no momento oportuno, no momento em que seu amigo não estivesse perto para puxar sua orelha e dizer que aquilo não deveria acontecer, que não era a hora, que isso ou aquilo outro. Gentilmente, Alex e Miguel se levantaram para receberem a moça. Com os braços abertos e com um sorriso na orelha, disse Alex: Olha só se não é a minha vizinha Júlia. No intuito de tirar uma casquinha, Alex permaneceu abraçado por mais tempo do que deveria. Miguel o cutucara pelas costas, dando a entender que já estava bom. Seu aluno respondeu ter entendido com um sorriso irônico. Ao livrar-se dele, Júlia pôde se apresentar a Miguel, que de imediato a abraçou. Um tanto quanto perdida por ter que dizer ao mendigo algo solicitado por Nazareno, resolveu sentar-se entre os dois até achar as palavras certas. Bom, eu estava ali, do outro lado da praça, estudando a palavra de Deus com meu amigo Nazareno, sem saber que vocês estavam aqui. E ao finalizar o assunto sobre os livros do juízo, ele me disse que eu deveria vir até vocês para prosseguir o estudo com o senhor. Disse que o senhor, seu Miguel, iria me ensinar tudo quanto lhe fosse perguntado e que eu não precisaria mais dos ensinamentos dele. Enquanto Alex se surpreendia com mais uma das coincidências, Júlia seguiu dizendo que já ouvira falar de Miguel através do seu amigo Alex, que, pelo que conhecera, estaria muito bem acolhida pelos dois. Disse que Nazareno já havia conversado com Miguel sobre esta ideia de juntar ela e Alex para falarem sobre os próximos temas. De ouvidos em pé, Alex escutava e começava a compreender a frase dita por Miguel. Confie em mim, você falará com ela ainda hoje. Nervoso por estar ao lado da responsável pela ebulição dos seus sentimentos, gaguejou dizendo que seria um prazer tê-la junto naquela caminhada. Enquanto falava, o pastor Miguel voltou a ficar de frente para Alex e agora para Júlia e o cortou educadamente, dizendo: Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Vocês caminharam juntos no estudo da palavra, porém separados corporalmente. Vem esta água? Perguntou, molhando os dedos no riacho. Ela é como o tempo que corre. Chegará o momento em que ela secará. Então virá o juízo. Até aqui, o que um sabe, o outro também sabe. Tudo foi feito para este momento, para que vocês estivessem juntos aqui, para que vocês sigam juntos daqui rumo ao entendimento. Agora é preciso dizer também algo importante. O sofrimento é para discipliná-los. Deus trata vocês como a filhos, pois qual é o filho a quem o pai não corrige? Ambos se olharam, soltaram seus pensamentos, cada qual nas suas dificuldades. A situação estava com uma aparência desafiadora e, sem poder ser diferente, mais dúvidas surgiram na cabeça daqueles aprendizes. Não abandonem a fé.
Se alegrem na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Assim, irão se tornar fortes para o que há de vir. O silêncio permaneceu ali, tenebroso, assustador, até que a seguinte frase apareceu para amenizar. Se alegrem, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Problemas todos têm, sempre terão. A diferença é como eles devem ser encarados e de que lado vocês estarão. Agora vão em paz, já é tarde. Preparem o coração para o próximo tema do estudo, pois ele revelará muitas coisas surpreendentes. Sofrimento, perseguição, problemas. Não abandonar a fé. Perseverar na oração. Porque Miguel finalizou o encontro com aqueles dizeres, o que havia de vir. Sem questioná-lo, Alex e Júlia levantaram juntamente com Miguel. Júlia despediu-se do mendigo sem muito falar. Alex fez o mesmo. Miguel sorriu e os olhou com ternura. E antes que partissem, acalmou-os. Queridos, não se preocupem. Vivam o presente. Deixem o futuro chegar sem temor. Confiem em Deus e tudo se resolverá. Alex, assim que começou a caminhar, foi obrigado a segurar-se em sua amiga. As palavras de seu mestre começaram a sumir, a ficarem incompreensíveis. Seus olhos começaram a embaçar e tudo quis fugir do seu alcance. As palavras de Júlia perguntando o que ele tinha também mal se entendiam. Ainda segurando-se nela, teve que se abaixar, pois uma tontura remexeu sua mente. Tudo ao seu redor girava numa velocidade avassaladora. Uma dor terrível em seu corpo começou a apoderar-se dele. Alex sentia que sua cabeça parecia que iria se desprender do corpo, que seus ossos pareciam estar sendo moídos por um rolo compressor. E mais uma vez aquela estranha luz que o cegava, que brilhava tão intensamente, apareceu, fazendo com que seus olhos não permanecessem abertos. Mesmo lutando para tentar enxergar alguma coisa, seu esforço era inútil. Toda aquela situação o trouxe uma ânsia de vômito, um enjoo muito forte. Sem forças, sentiu apenas que alguém o sustentava. A partir dali, do topo de sua aflição, não suportando mais, Alex desmaiou. Assustada com a situação, Júlia pediu ajuda a Miguel, que, sempre pronto a estender a mão, correu para auxiliar. De imediato, uma roda de curiosos se fez em volta dos três. Ninguém sabia que atitude tomar. Júlia dava uns tapinhas no rosto de Alex, falava com ele, porém a única resposta por parte do rapaz, que recobrava a consciência, era um tremor no braço direito. Sendo assim, decidiu solicitar uma ambulância. Miguel acalmou a jovem, dizendo que se tratava apenas de um desmaio, que tudo iria terminar bem, mas que ele deveria ir ao médico para verificar seu quadro clínico. Naquele instante, Alex voltava a recobrar os sentidos. Ainda zonzo, não conseguia entender o motivo de estar ali, no chão, com sua cabeça nas pernas de Júlia. Algumas das pessoas, ao perceberem que tudo se normalizara, foram dando meia volta e retomando seus afazeres. Miguel foi o único que continuou ao seu lado até a chegada da ambulância. Ao avistá-la, sugeriu mais uma vez, agora com o jovem bem lúcido, que fosse a um hospital junto com os paramédicos. Depois se despediu e foi embora. A elegante moça tranquilizou-se ao ver que seu amigo já estava melhor e totalmente recuperado, pois Alex não perdeu tempo em soltar uma gracinha, dizendo como foi bom estar bem acomodado naquele chão frio e sujo. O riso foi inevitável por ambas as partes, o que diminuía a tensão e a vergonha de estarem ali. Então, se ajeitaram num dos bancos e começaram a responder um monte de perguntas feitas pelos paramédicos. Alguns procedimentos foram realizados no jovem paciente, checagem da pressão, batimento cardíaco e outras coisas mais. Alex, sentindo-se bem e confiante, a princípio quis negarem ir com eles até o hospital para detalharem melhor sua saúde. Porém, com a desaprovação de Júlia estampada no olhar, respondeu ao rapaz que lhe socorria que iria. Júlia disse que a partir dali
não teria mais necessidade de sua presença, pois estaria em boas mãos. Alex fez uma cara de abandono, no intuito de convencê-la a permanecerem juntos. Mas Julia, com sua decisão formada, alegou que precisava ir, que tinha que alimentar o marrom e arrumar algumas coisas que haviam ficado fora do lugar. Sem ter o que fazer, o melhor era que a ambulância fosse de uma vez, para não ter que ver sua paixão indo embora. Dentro do veículo, Alex tentava colher informações sobre as estranhas dores que estavam aparecendo de repente e a tal luz que lhe cegava os olhos. De imediato, o que conseguiu de concreto foi que sua pressão era responsável pela tontura e pelo desmaio, que a gripe ainda instalada em seu corpo o enfraquecera. Quanto ao restante do diagnóstico, ficaria por conta do clínico geral. Algumas horas depois, lá estava ele, diante do responsável pelo veredito. Qual conjunta dói? Perguntou o médico. Acho que todas. Elas vêm de repente e quando eu vejo, já estou me torcendo em dores. Há quanto tempo você tem tido dor? Eu não sei responder com exatidão, mas é algo muito recente, não tem um mês. Você está tomando algum medicamento atualmente? Apenas para a gripe. Sei. Realizou algum esforço físico em comum nestes últimos dias? Que eu me lembro foi há 6 dias, quando eu terminei de pintar a minha casa. Senti um incômodo, mas passou. Ok. E ali se foi mais 10 minutos entre perguntas e respostas. Tudo aquilo somado ao tempo de espera da consulta, mais o tempo de espera para os raios-x solicitado pelo doutor, era igual à insatisfação e irritação de Alex. Mesmo assim, se esforçou para manter a calma e esperar sua vez. Certo tempo depois, estava novamente diante do doutor. Um jovem que sequer olhava direito em seus olhos. Analisou os raios-x e concluiu. Sua estrutura óssea está reagindo bem. Possivelmente seja artralgia. Alex não quis nem saber o porquê do reagindo bem. Foi logo perguntando sobre a tal artralgia. O que é isso, doutor? Artralgia é a dor em uma ou mais articulações. Ela pode ser causada por vários tipos de ferimentos ou de condições, desde sua gripe até alguma fratura. Você lembra de suas fraturas? Eu me acidentei. Lembro de estar internado. Quanto tempo faz que você recebeu alta? Alta? Acredito que uns 12 meses, mas... Isso não é possível, Sr. Alex. Essas dores não aparecem tanto tempo depois. Elas são recentes. E pelo que o senhor me disse, um simples esforço físico não causaria isso. Qual a lembrança mais recente que você tem depois da internação? Olha, doutor, eu lembro-me da palestra na empresa. Quanto tempo tem isso? Tem 17 dias, doutor. Mas não pode? Como assim? Vou repetir a pergunta, Alex. Qual a lembrança mais recente que o senhor tem depois da internação? Logo em seguida a ela. Deixe-me ver... Meu Deus do céu, eu não consigo me lembrar. O senhor tem algum problema de amnésia? Não, doutor, eu sempre fui muito bom da memória. Mas agora... Que coisa, eu não consigo me lembrar. Que estranho. Parece que minha vida não existiu depois do acidente. Eu lembro-me de tudo o que ocorreu após a palestra, que aconteceu há 17 dias. Agora, antes disso... O que eu fiz nesses 12 meses? Bom, Sr. Alex, tenho quase certeza que suas dores estão relacionadas à artralgia. Quanto à falta de memória, vou encaminhá-lo a um neurologista, pois pode ser um caso raro de Alzheimer. Capaz, doutor. Eu sou muito novo para isso. Você tem alterações de humor ou comportamento? Alterações na personalidade? Sim, mas todo mundo tem isso. Mas não é todo mundo que não consegue se lembrar de nada que tenha ocorrido nos últimos 12 meses. Mas e a luz que aparece? Como o senhor me explica, dentro do quadro clínico do Alzheimer? Ela se encaixa no problema relacionado com o pensamento abstrato. Pacientes com Alzheimer têm visões abstratas, veem coisas absurdas, fora da realidade. Queira você aceitar ou não, o seu caso é típico de Alzheimer. Por isso vou encaminhá-lo a um neurologista. Ele saberá detalhar melhor. Sou apenas um clínico geral. Basta o senhor levar esta guia de encaminhamento e agendar sua consulta. Agora me desculpe. Passar bem, Sr. Alex Fortunato. Ainda tem muitas outras pessoas para eu atender. Disse de forma que impossibilitou Alex de fazer novas perguntas. Alex levantou-se e saiu com a cabeça transtornada.
Não se espantou com a atitude do médico em quase escorraçá-lo do consultório, porque sabia que a situação do atendimento no SUS, Sistema Único de Saúde, era bem precária. E como não fora ele quem solicitar o atendimento, não pôde reclamar. Entretanto, espantou-se com o fato de não lembrar-se de nada anteriormente à palestra do Sr. Bourguignon. Contudo, algo bem fresco em sua memória lhe atingiu em cheio. As palavras do misterioso mendigo. Queridos, não se preocupem. Vivam o presente. Deixem o futuro chegar sem temor. Confiem em Deus e tudo se resolverá. Aquela frase o levou a refletir tantas outras também ditas pelo pastor Miguel. Começou a juntar o quebra-cabeça, os fatos, as circunstâncias, as coincidências, os mistérios, tudo o que dizia respeito ao mendigo, ao pastor, ao psicólogo, ao inventor, ao advogado, ao juiz e a seu amigo Miguel. Um sorriso lhe saltou no rosto logo em seguida. Alex estava convicto. Descobrira qual o segredo de seu amigo, qual a verdadeira identidade de maior importância que as outras. Uma que ainda não havia sido revelada. Pegou o ônibus até a praça, entrou em seu carro e foi recapitulando cada parte que desvendava o caso do mendigo sabe-tudo de Deus. Alex ria sozinho dentro do carro. Um peso enorme fora retirado dos seus ombros. Algumas ideias que considerava absurdas em relação a seu amigo deixaram de existir. Agora tudo fazia sentido, ou quase tudo. Depois de chegar em casa, já era passado das 2 horas da manhã, quando conseguiu pegar no sono.